Salve Maria, pessoal. Vamos voltar aqui com a nossa live com o José Eduardo Câmara. Não sei se ele... Vamos ver, né? Vamos usar 1 hora de live aí. Live maravilhosa. Sempre bom conversar com o Dudu. Sempre bom falar com você, Dudu. É sempre bom mesmo. Sempre aprendo mais. Meu coração sempre inflama de amor por Deus e desejo de amá-lo cada vez mais. Quando eu converso com você, converso com essas Deus lhe pague amizades pela... boas, né? Eu estou preocupado se sua internet não vai cair aí sem energia. Olha só, hein? Tava caindo energia, olha como que Deus é bom. Tava caindo energia até agora e É, 1 hora de live não caiu energia. Deus é bom. amém. Que É, a gente pode... não sei se você quer falar mais Então, alguma coisa, se o pessoal eu quiser queria fazer um... também. de repente alguém tem alguma pergunta. Eu queria, para encerrar, falar que nessa vida interior com a Trindade, a gente viva a nossa consagração à Nossa Senhora. Isso. Que ela é a educadora que nos vai ensinar a como Deus quer ser amado, né? Tem uma frase muito usada de São João da Cruz que fala: na tarde da vida vão te examinar no amor, portanto. Né? Tem o fim dessa frase, né? Ele fala: portanto, trata de amar a Deus como Ele quer ser amado. Então, Maria é a mestra de nos ensinar como o amor quer ser amado. Com que ternura, com que delicadeza, com que atenção, com que presença. Porque ela viveu esta presença de Deus como nenhuma outra. Ela sim é a mestra, ela conduz, ela educa, ela é quem nos pode fazer atentos a essa presença. Porque na nossa miséria, o nosso dia passa se esquecendo da presença de Deus. Então, entregar a ela a chave do nosso coração: Mãe, seja tu a nos formar, que essa nossa vida trinitária, que é o começo, o meio e o fim da nossa vida espiritual, seja você que nos conduza, né? Que a gente vive em intimidade com Deus como você nos chama, como você quer, para que seja realmente uma educação mariana. Porque ela que sempre vai nos formar nessa vida. Que o fundamento seja a Trindade, mas sempre passe por essa educação. Porque se uma coisa que o testemunho dos santos nos deu é que a presença de Maria em toda a nossa vida espiritual nos conduz sempre a esta união com a Trindade. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta, não. Se você Jesus. anotou, se... Não, o pessoal que está entrando não teve nenhuma pergunta até agora, né? Jesus por Maria, né, Dudu? Sempre Sim. no caminho. E para falar de Jesus e Maria tem que fazer uma coisa. A vida trinitária não diminui, mas conduz a uma profunda vida eucarística. Porque a plenitude dessa presença de Deus está no Santíssimo Sacramento, porque é onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum lugar da terra está de maneira tão presente a Trindade que na alma do Verbo encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esta santíssima alma que vem a nós pela comunhão, vem para nos santificar. A alma de Cristo santificai-nos. Então, a plenitude da nossa vida trinitária vai ser sempre a Santa Missa e a comunhão. Perfeito. Na missa, porque nós vamos nos oferecer com Cristo, né? A máxima glória de Deus está na Santa Missa, né? Deus não podia ter criado algo maior do que uma missa, porque é Cristo mesmo que se oferece a nós. E a cada comunhão, acolhendo a presença de Deus, de Cristo em mim, me unindo a Ele e me oferecendo com Ele para a máxima glória de Deus. Né, para que Ele seja glorificado em toda a minha vida, para que Ele seja amado por todos os corações. O pessoal está começando a mandar pergunta. William, como viver a chamada prática da presença de Deus por memória dele? Como viver? Como é vivendo. Tem uma frase de São Francisco de Sales para as visitandinas, nas palestras íntimas, que ele fala que elas sempre sempre perguntavam uma espécie de segredo. Então, a melhor maneira de começar a caminhar é caminhando. Então, fazer o esforço de fazer para si a recordação da presença de Deus. Primeiro, começar a ter uma prática de oração, ainda que seja por pouco tempo, mas todo dia uma prática de oração. Né? Um momento de oração, inclusive oração mental com Deus. E, durante o dia, alimentar o conhecimento da presença de Deus pelas jaculatórias. Né? Invocando a presença de Deus. Meu Deus, eu vos amo, meu Deus, eu vos adoro. Sabe? Talvez as pessoas não tenham reparado um detalhe. Nas aparições de Fátima, quando Maria mostrou seu coração imaculado de Maria, do coração de Maria saiu um raio e os pastorinhos compreendiam a presença da Trindade, né? Santíssima Trindade, eu vos adoro.
E é através do coração de Maria que nós vamos ter cada vez um conhecimento maior, mais profundo e experimental da presença de Deus. Esse é o dom grande que Maria dá aos seus devotos, né? Crescer nessa intimidade com a Trindade. Ela que soube tão bem viver, ser esse Sim. templo de Deus, né? E como medianeiro de todas as graças hoje, e com a sua missão de co-santificadora, que é uma expressão que tem um artigo muito bonito do Padre Inteiro, com esta missão dela de educadora, mãe educadora, para usar uma expressão do Padre Kentenich, ela continua fazendo isso a cada dia conosco. Então, como começar a viver na presença de Deus? Vivendo. Hoje, me colocar na presença de Deus, né? A vida espiritual se começa fazendo. Então, a frase de São Francisco de Sales: quem quer começar o caminho, comece caminhando. Sabe que no seu livrinho, no final de cada capítulo, você fala a prática do dia, né? Aí eu acho muito interessante isso. Hoje eu vou... Você fala ainda no verbo como se fosse eu mesmo falando, né? Hoje eu vou no Santíssimo. Fazer uma exercício. Isso é muito interessante, porque é só assim, né? Não tem segredo. Não tem forma mágica. Você ajoelhar e rezar. O difícil é a gente sair da nossa preguiça. Isso, exatamente. Sabe? É praticamente... A vida espiritual tem o mesmo complexo de quem faz dieta. Ela sempre começa na segunda. Porque a gente empurra. Não é? Então, se você quer começar, começa agora. Se coloca na presença de Deus. Né? Peça a Nossa Senhora essa graça. O principal interessado na nossa santificação é Ele. Ele é o primeiro a desejar a nossa santificação. Peça a Ele. Jesus ele disse: pedi, recebereis, né? Buscar, achareis, batei, se abrir, se avusar. Então, se você procura, você vai encontrar. Se você bate, você pede a Deus, Ele vai te conceder essa graça. Mas é uma prática cotidiana. E como todo hábito, a gente também tem uma parte de se desenvolver o hábito. Exatamente. Então, todo dia num horário que é o melhor, eu vou poder fazer um momento de oração. Eu não posso fazer muito tempo, mas faça algum momento. Exatamente. Então, rezar o ângelo, a devoção do anjo, meio-dia, 6 horas da tarde. Qualquer momento que você possa lembrar de Deus. E manter viva essa presença de Deus. Multiplicar esses atos de amor. Que a nossa vida seja um ato de amor. Né? Afinal, a presença da Trindade em nós, ela veio em nós para que a gente a conheça e a ame. Perfeito. O Júnior de Paulo perguntou: o Espírito Santo é o fruto do amor entre Deus Pai e Deus Filho? Isso é uma expressão que a gente usa para explicar as pessoas trinitárias, né? Que do amor infinito, o laço, o beijo de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo, né? E é Ele que, vindo a nós, nos transforma em Deus, né? A gente depois pode fazer uma aula sobre as pessoas trinitárias, que os místicos têm textos muito bonitos sobre este ato de que, né, o Verbo é a imagem perfeita, é o reflexo do esplendor da glória do Pai, né? E este amor tão perfeito é a pessoa do Espírito Santo, né? E é por isso que, vindo em nós, Ele cria nós como este reflexo da sua... que é a caridade, né? Por isso que a alma, quando o espírito pacifica, o Monsenhor Martins fala que ela se torna como um grande lago. Quem já foi numa montanha vê que o lago se reflete na montanha, né? A montanha se reflete no lago, melhor. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos dá essa caridade, que é o amor de Deus, que transbordando nos une a Deus. Por isso também que a santificação e a inabitação são obras que propriamente os santos atribuem ao Espírito Santo, que é próprio dele a santificação, né? Nas missões que se atribui a cada uma das pessoas trinitárias. A Mariana perguntou: vocês já falaram sobre a união hipostática? O Padre Paulo sempre fala Eu não entendi o que é. Vocês já falaram sobre a união hipostática? O Padre Paulo fala sempre, mas eu confesso que nunca compreendi de fato. Se você quiser falar. Mas aí a união hipostática é de Nosso Senhor, né? Que é a união única que há com Ele. Exatamente. É a união única que há entre a única pessoa do Verbo e a humanidade de Cristo. Eu acho que isso tinha que ter uma aula para explicar com textos bastante precisos, porque quem estudou a história da Igreja sabe que os primeiros séculos da Igreja foram praticamente de tribulação por causa de heresias cristológicas que geraram inúmeras confusões. Nestorianismo, arianismo, e qualquer imprecisão aqui é imperdoável. Então, é bom fazer isso com um catecismo. Não, a gente
para poder fazer. Agora, esta união que se refere ao hipostática se refere a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Há uma realidade de fé que nós cremos que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é esta união. Por isso que, por esta união hipostática, que quando nós recebemos o Santíssimo Sacramento, que é o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira abundante nós estamos na intimidade da Trindade. Claro. Porque sendo ele a pessoa do Verbo, com ele vem o Pai e o Espírito Santo. É por isso que a beata Helena Guerra, fundadora dos Oblatos do Espírito Santo, chamava a comunhão de o batismo no Espírito Santo. Porque quando nós comungamos, nós vemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, nós somos submersos na ação do Espírito Santo. Porque em nenhum lugar no mundo e na criação ele habita de maneira tão própria que na humanidade de Cristo. É a obra-prima do Espírito Santo, é a encarnação do Verbo. E é por isso, como diz o Monsenhor Martins, ele procura em nós reproduzir os traços de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele forma em nós Cristo. Perfeito, perfeito. Eu poderia falar um pouco sobre Elizabeth da Trindade inabitação. A gente já falou um pouco, né, Dudu? Se você quiser falar mais. Já falei. A gente pode pegar um texto, pelo menos um texto, para fazer, pelo menos a elevação à Santíssima Trindade. Perfeito. Que é a minha preferida. Então, eu volto sempre nos mesmos lugares, né? Eu sou monótono nisso. Que ela começa de maneira... Vamos para o fim da oração. Faça esse propósito, procurar na internet lá. Elevação à Santíssima Trindade, Elizabeth da Trindade. Você vai ver que tem como é um mini resumo de uma vida de uma alma trinitária. Mas ela termina, depois de lidar com... de se dirigir às pessoas da Trindade, ela fala: ó meu Deus, ó meu três, meu tudo, minha beatitude, solida imensidão onde me perco, entrego minha voz qual uma presa. E essa para mim é importante. Primeiro é meu três. A Trindade é minha, porque eu sou dela. Meu tudo, né, que lembra a invocação de São Francisco, né, meu Deus e meu tudo. Minha beatitude, que é a nossa única felicidade, felicidade eterna, é a Trindade. Solidão infinita, imensidade onde me perco. Esta solidão de Deus é a única verdadeira solidão fecunda. Por quê? Para nós a solidão é algo muito angustiante. Né? Como diz no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Né? Por esta solidão de Deus é a solidão acompanhada. Porque nós estamos nele e ele em nós. Imensidade onde me perco, entrego minha voz como uma presa. Se deixar ser uma presa de Deus, deixar que ele nos tome, que seja uma fera que tome nós. É algo muito radical isso. Porque é preciso que a gente se entregue de maneira que ele tenha pura liberdade de agir em nós. Que não haja dobras na alma, mas em todo lugar ela seja dele. Sepultai-vos em... Pode falar. Não, por favor, termine. Termine para a gente não perder o seu. Sepultai-vos em mim, para que me sepulte em vós. Então Deus vem se sepultar em mim, habitar em mim, para que eu habite nele. Até que eu vá contemplar em vossa luz o abismo de vossas grandezas. Então ele vem para viver em mim, para que eu me sepulte nele. Porque nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Perfeito. O nosso batismo é um chamado à morte e ressurreição. E quanto mais íntimo a gente tiver com Cristo, mais nós vamos viver sepultados nele e ele em nós. Até o momento que a gente vai contemplá-lo eternamente no céu. Por isso que o céu se vive aqui. E como isso é tão bíblico, né? Agora São Paulo, nessa última parte que ele fala, né? E depois eu lembrei do profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Isso é muito bíblico, né? Isso é muito próximo da Sagrada Escritura, de tal modo que nenhum protestante pode reclamar, né? Todos os protestantes devem aderir a isso de qualquer forma, né? Não tem como eles... Não, ao contrário, eu faço esse teste das pessoas que... Uma das reclamações protestantes, por exemplo, é o fato da gente não ter uma espiritualidade bíblica, ou não ser baseado na Bíblia, que ele tente entender uma dos retiros da Elizabeth da Trindade.
Porque é assim, a gente compreende, talvez porque é uma característica do Carmelo, é uma característica da vida contemplativa em geral. Ela é feita de ruminar a palavra de Deus. É que esse Deus que nos seduz, nos chama a estar com Ele, para ser Ele o nosso alimento. Alimento pela palavra, alimento pelo sacramento, e alimento pela vontade do Pai que nos imola a cada momento. Ele passa a ser nosso alimento. E tudo isso assim, a presa para mim é algo que para nós a gente tinha que redescobrir, que é se entregar a Deus para que Ele haja. É muito fácil, a gente inverte a lógica, a gente não quer ser o barro na mão do oleiro, mas quer ser o oleiro e Deus ser o barro. Quer que Deus faça o que eu quero. E não é assim que Deus faz. Né? Deixar que Ele tome, né, aprisione a alma, né, para que Ele possa ter liberdade na alma, para que Ele possa fazer dela a sua obra-prima. O Espírito Santo faz em nós essa obra-prima, porque cada alma tem um único caminho, né, que depende da missão de cada um, do grau de glória que Deus predestinou cada uma, né, das graças de predestinação, mas é sempre um reflexo desse esplendor do Verbo encarnado. É sempre essa obra do Espírito Santo. Por isso que a gente que São Paulo pode dizer, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O William perguntou, Dudu, como podemos relacionar a inabitação e a divinização? Assim, a inabitação nós recebemos já no batismo. A divinização é o processo da nossa santificação, no qual a alma é cada vez mais transformada em Deus. É a ação que o Espírito faz pelo desenvolver da graça batismal e pelo transbordar dessa caridade que deve crescer a ponto de divinizar tudo, né? Então, a inabitação é a presença de Deus na alma e ela é essa mesma trindade que vai ser a glória nossa no céu. A divinização é esse processo pelo qual nós somos transformados nele. Perfeito. É um processo que deve durar toda a nossa vida, assim a gente espera. Tomara. Eu tenho uma pergunta. Qual é a diferença entre a graça santificante e essa inabitação da Santíssima Trindade em nós? A graça santificante. É por isso que, por exemplo, no Tanqueray, ele repete muito uma expressão que o Padre inteiro tem uma parte boa explicando. Se chama a graça santificante como graça criada e a inabitação graça incriada. A inabitação é Deus mesmo. A graça é esta semente da glória que nos permitirá ver a Deus. Né? Claro que elas duas estão intimamente ligadas, né? É por isso que a expressão graça criada é uma expressão, por exemplo, que o Padre inteiro explica que não é das preferidas dele, porque ele acha que ela não explica plenamente o que é a graça batismal, mas a diferença é exatamente essa. A inabitação é Deus que mora em nós. A graça, por isso que, né? Tanto é que o começo desse capítulo do Garrigou, ele começa explicando, né? Convém considerar a fonte incriada da nossa vida interior, que é a inabitação. A fonte criada é a graça batismal, que é a semente da glória. Né? No nosso batismo, ao receber esta graça, nos deu a semente da vida eterna, que propriamente não muda, né? E a palavra fonte, ela é cheia de significado, né? A gente pode tirar várias coisas só dessa frase, fonte incriada. É que ela é a Santíssima Trindade que se derrama todas as outras graças e tudo mais, né? Enfim. Tudo. Porque Deus é a origem de tudo. Isso aí. Sabe? É por isso que é importante salientar que a inabitação é a presença de Deus. É Deus mesmo. Porque, senão, como eu falei no começo, a gente tende a procurar na vida interior um monólogo. É me encontrar a mim mesmo. É falar comigo. Então você vira o mestre do egoísmo. Eu vou ser bom, eu falo comigo, eu gosto de mim, você se ama. Você faz autoajuda. Não, nós estamos aqui para encontrar a Ele. E é por isso que quanto mais a gente encontra Ele, mais a gente vai se esquecendo. Para se abandonar nas mãos dele, a gente se abandona. E é por isso que importa tão pouco que eu estou sentindo ou não estou sentindo, né? Ao contrário, se você só passar a ter uma vida de oração quando você sente, se prepare para nunca ter vida de oração. Verdade. Porque o sentir que a gente expressa pode, inclusive, ser assim, a pessoa pergunta muito, às vezes tem dia, mas eu estou me sentindo mal, mas não precisa ser propriamente uma tribulação espiritual, você pode estar sentindo mal porque você não dormiu bem. Então eu não dormi bem, eu não vou rezar.
Então eu estou com uma doença, eu não vou rezar. Ah, eu estou tomando um remédio que me faz bem, eu não vou rezar. E vai ficar ter sempre uma desculpa, porque a gente pode não estar sentindo bem por uma série de coisas, né? Eu não vou estar com Deus. Tá, eu entendo que tem tribulações que nos fazem, mas ainda que seja para estar com Ele. Senhor, eu estou com dor, mas eu estou aqui. Está aqui, Contar é o as que eu tenho. pedras, né? Para mim isso é muito marcante. Contar as pedras do Santíssimo. Que Mas, senão a pessoa tende a, assim, nós temos uma tendência ao egoísmo. sim. Ao desequilíbrio que o pecado original gerou em nós, a gente está sempre, sou eu mesmo, o que eu quero, como eu gosto, onde eu estou, se eu vou estar mais bonito, se a pessoa gosta de mim, se fulano não gosta de mim. E você acaba transportando isso para a vida espiritual. Então, deixa isso na porta. Quando queiras orar, fecha a tua porta, entra, o teu pai que está no segredo, então entra dentro da porta da tua alma. O pai está lá, o verbo está lá, o Espírito Santo está lá. Vem falar com ele, fecha a porta. Deixa para trás tudo isso. Se isso vier te azucrinar, entrega para ele. Está aqui, é teu. Eu fui desprezado, eu fui bom para você. Mas aqui eu estou com você. Porque senão a gente passa. E é uma tendência que todos nós temos. Fazer que tudo. Por isso que eu ainda acho que o melhor mestre da vida espiritual é se entregar a Jesus e Maria. Esse é um binômio que devia estar marcado em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima. Que é o caminho para o qual todos nós devemos chegar à santidade. A Sagrada Escritura, é o Santo Evangelho, é a Sagrada Liturgia, é o Rosário. É viver a vida de Jesus e Maria. Porque é um caminho que. Se é uma das características da verdadeira vida espiritual, é o fato que o segredo dela é não ter segredo. Não é uma seita do qual só um pequeno número vai saber o caminho indicado. Né? Tanto é que quando fala, ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. É todos, são Ao todos. mundo todo. É para todos. Ele veio para todos. Esta missão dele de a todos salvar, que ele quer todos conduzir ao Pai, que ele quer a todos santificar. Todos. Ele não escolheu entre os 12 pessoas que eram já prontas, né? O Evangelho dá inúmeros testemunhos da fragilidade dos apóstolos, então também isso não deve nos desanimar. Verdade. E nos entregar a Ele como nós somos. E não precisa complicar nada, né? E as pessoas se complicam muito, às vezes a gente complica muito a vida espiritual. A gente não precisa saber o que é o conceito e inabitação da Santíssima Trindade. Porque não precisa estar no intelecto, a gente tem que estar na prática, né? É bom saber. Você precisa saber. Que É por isso que às vezes é mais importante ter um bom fundamento de catecismo do que ter um fundamento altíssimo teológico do última moda teológica que surgiu, que realmente, né? Sobretudo para quem quer um fundamento. É verdade. Isso não é Porque isso é só não complicar a coisa, né? Só não complicar. Exatamente. Tem um fundamento. E depois siga, né? E lembrar que como nós não tivemos a oportunidade, em muitos casos, de ter esta boa formação quando crianças, nós devemos suprir isso, pelo menos com a nossa boa vontade, de aprender o básico. Porque senão a gente pode correr o risco de nos encher de coisas inúteis, que não são boas, que são secundárias, e colocá-las como se elas fossem primárias. Né? Então eu vou chegar a um momento que eu vou saber conceitos teológicos dificílimos, mas eu não vou saber fazer o sinal da cruz. Eu não vou fazer bem. É do Beato José Lamano, eu acho, que ele fala que o sinal da cruz é algo tão importante para fazer que a primeira aparição de Lourdes, Nossa Senhora simplesmente faz de maneira pausadamente para Bernadette o sinal da cruz. Quer dizer, é como se ela dissesse, aprende isso. É o fundamento da nossa vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é o começo, o meio e o fim da nossa vida toda. Nosso Senhor nos mostrou quem Deus é. Nos deu participar da sua vida divina. Se derramou em nós. Está aí tudo. Agora eu tenho que fazer a minha parte. E não é por isso ser contrário à vida intelectual. A vida intelectual é muito útil. Claro. Mas também pode ser um programa confuso, colocar a vida intelectual como se ela fosse substituto da vida da graça. Como se eu fosse chegar à vida da graça com uma gnose bastante sutil que se tem pelo conhecimento de coisas dificílimas. Né? E daí você vai a um pulo para uma seita. A nova era é cheia de seitas assim. Na verdade, e que você vai ter um caminho único, né? Uma ponte. Na verdade, a própria heresia gnóstica falava isso, né? Os gnósticos falavam, estar com Deus é conhecer. O próprio nome
Bom, enfim. Mas é exatamente É, isso. E é interessante que os próprios grandes mestres, Garrigou Lagrange foi um grande intelectual. Ele fala isso no início do seu livro, As Três Idades. É preciso antes da vida da graça. O padre mas Cipriano. aí eu vou puxar a sardinha para o Garrigou pelo fato de ele ser dominicano. E uma das características da espiritualidade dos pregadores foi ter sempre sido intelectuais, porque a pregação exigia disso, mas sempre terem sido homens que deram primazia à oração. Né? Os modos de orar de São Domingos mostram uma alma inflamada de amor por Deus pela salvação das almas. Então, São Tomás era assim, hoje a festa de São Tomás, né? Era um homem que talvez não tenha existido igual, mas era um homem inflamado de amor de Deus, né? Era uma verdadeira alma contemplativa, em tudo que essa palavra contém. Então, aí o Garrigou tem essa coisa de uma espiritualidade que ele herda, como herdou o padre inteiro, como herdaram vários dominicanos, né? Que essa intelectualidade era vivida dentro de uma vida espiritual, com regra, com hora, com uma liturgia própria, com uma espiritualidade própria, né? E isso é o mais bonito da vida religiosa, porque ela dá essa estrutura que para nós parece quase que forçada, mas ela permite que a pessoa tenha liberdade interior. Deve ser uma loucura para um ateu, por exemplo, ler o livro do Padre Sertilães, A Vida Intelectual. Que a primeira parte do livro toda é falando sobre a importância da vida sobrenatural. Agora, vamos falar de vida espiritual, mas sobrenatural, missa, ação de graça, oração, virtude. Ele sempre fala isso no início, logo no início. Né? E para a pessoa que ela não sabe, ela acaba confundindo. Exatamente. Ela não sabe o que é a graça. Então nós já vimos situações que a pessoa, por isso que eu sempre digo, às vezes é melhor ter um bom catecismo, usa matéria. Eu quero matéria de meditação, é uma ótima matéria de meditação. O credo devia ser a matéria, dava alimento para toda a nossa vida espiritual. É verdade. Quando a gente canta aquele credo solene na missa, aquilo devia ser para nós um momento de uma alegria tão grande pelo dom da fé, por fazermos parte deste corpo místico, por sermos filhos da igreja, porque nós recebemos... Quem pode de nós saber como Deus é? Né? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Porque Cristo o Verbo se fez carne, Cristo veio nos dar este conhecimento. E nos veio dar um modo de não só conhecer, mas viver deste amor. Né? Então, isso aí devia ser para nós toda a nossa alegria. Verdade. O William perguntou, Dudu, poderia falar um pouco sobre a ação de graças após a comunhão dentro desse caminho de união com Deus? Né? Esse é um dos temas que o padre Garrigou fala que o padre inteiro ensinou para ele, né? Que era 1 hora, né, de ação de graças depois da comunhão. Propriamente, o momento a gente tem que se preparar para a comunhão, para que o momento que Nosso Senhor vem a nós, ele tem uma alma disposta, preparada. Mas essa ação de graça é muito importante porque da presença de Deus, da presença de Deus eucarístico, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer todo o fundamento da nossa vida interior. A própria palavra diz ação de graças. Primeiro de tudo, agradecer. Né? Que a ação de graças fosse o fundamento da nossa vida. Nós só podemos falar obrigado. Eu te rendo graças, ó Pai, porque é um dom qual nós não podemos compreender. Segundo, já que nós estamos falando da inabitação trinitária, é compreender que neste momento, estando presente sacramentalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que, com toda a minha afeição, com toda a minha alma, aderir a minha alma a Ele, para que Ele possa, pela ação do Espírito, reproduzir a sua vida em mim. Para que eu possa viver plenamente para a glória da Trindade, a minha alma tem que ser completamente unida, transformada, estar completamente aderida a Cristo. Então, para viver essa vida da Trindade, quando Cristo vem a mim, no céu da minha alma, eu devo oferecer a sua humanidade, sobretudo a Trindade, mas para a glória de Deus. Né? Me unir ao seu sacrifício, me unir à sua vida eucarística, fazer da oração do coração de Cristo a minha oração. Verdade. E continuar com Ele, porque quem ama não tem pressa. Quem vai dizer, assim, eu amo muito você, mas olha, só 15 minutos eu quero ficar... Não pode ser assim. É claro que a gente entende que a praticidade nos obriga a ter coisas na vida, mas nem um momento, né, com Ele,
o número de graças, o Padre Garrigou repete isso em várias obras. Me parece que nas Três Idades ele também fala isso mais de uma vez, né? Me parece que ele usa o exemplo de Santa Teresa Kurdec, inclusive. Que nós temos vários testemunhos de místicas que para qual esse momento era completamente transformador, né? Porque se nós tivéssemos realmente fé de um grãozinho de areia, que nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tão real e verdadeiramente como está no céu, seria para termos um êxtase de amor. Né? É verdade. O Lucas perguntou, Dudu, qual é a importância do silêncio para que você viva com a Trindade? A gente já falou um pouco. Já é a importância de conseguir ouvir a Deus. E de conseguir fazer com que a nossa alma esteja aos pés de Cristo como Maria de Betânia. Né? Ela escolheu a melhor parte, que é estar aos pés dele. E esse silêncio deve ser um silêncio que, primeiro, é um hábito externo. Você precisa escolher momentos para fazer silêncio. Você precisa se forçar ao silêncio. Ele não vai chegar. A gente sempre espera graças extraordinárias o tempo todo. Que Deus vai chegar, ele vai calar todas as potências da minha alma e eu vou ter um êxtase. Não é assim que Deus pode fazer isso, claro, fez com muita gente, mas não é assim que ele faz ordinariamente. Então esse silêncio também tem que ser uma conquista. Tem que ser uma ascese. Eu tenho que caminhar para fazer, para viver esse silêncio. E como é um hábito, cada dia, um pouco mais. Até o ponto que ele passa a ser o hábito da nossa alma e ela possa viver em silêncio com Deus. Né? Chegar a ponto de fazer o último degrau lá do silêncio da Irmã Maria Amada, né? Silêncio de Deus com Deus. Que aí a gente já vai estar vivendo com Ele. Né? Perfeito. Acho que estamos caminhando para o fim, né? Se tiver mais alguma pergunta para a gente finalizar. Isso. Eu acho que não tem mais nenhuma. Dudu, se você quiser falar as palavras finais, o que você Eu quero. Então eu queria só fazer um resumo. Primeiro, que o fundamento da nossa vida espiritual seja um fundamento de fé, que seja o fundamento de compreender que nós fomos e somos templos de Deus vivo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na alma em graça, que é um dom inestimável do nosso batismo, e que a nossa verdadeira vida interior deve ser enraizada nesta realidade batismal. E que para que isso se desenvolva na nossa alma, a gente deve recorrer a Maria Santíssima, que é a nossa mestra, ela nos conduz a Cristo e nos conduz à intimidade com Deus. Ela nos educa a ouvir a Deus. Ela deve ser a nossa educadora. Para que esta consagração a Maria seja vivida plenamente, é preciso que ela seja para nós uma mestra. Né? E sabe que a gente é aluno tem que ouvir o que fala o mestre. Tem que ser discípulo. Né? Fazer da nossa vida, que a nossa vida todos os dias tem um momento de oração. Que compreendendo que Deus está em nós, nós temos uma resposta de fazer companhia de amor. Que esses atos de amor a Deus que mora em nós se multipliquem tanto que a nossa vida seja um único ato de amor. Perfeito. Tu, muito obrigado. Assim, eu que agradeço, graças a Deus não caiu, então nós estamos ótimos. Não caiu, graças a Deus, como Deus é bom, né? Isso. 2 minutos antes da live, acho que 4 minutos antes da live, a energia caiu, eu falei, não. Aí eu rezei pro meu santo anjo. Com certeza, tá vendo? Deu tudo certo, graças a Deus. Deus é bom. Mas Deus eu agradeço a sua caridade e a sua ajuda, Deus lhe pague. A gente já vou falar aqui publicamente que seria muito bom, vou pedir para todo mundo rezar para que o Dudu comece a fazer lives no Instagram dele também. Se Deus quiser, Deus vai mostrar. Claro. Muito obrigado, Dudu. Assim, meu coração se inflama mesmo quando eu ouço você, o penitente, falar de Deus de uma forma tão natural e tão bela, né? Assim, eu agradeço muito, Deus lhe pague. Vai pro YouTube, tá, essa live. Eu vou tentar postar amanhã ou depois, não sei. Mas vai pro YouTube com certeza, vai ficar salvo aqui 24 horas. Tá bom, pessoal? Até mais. Ótimo. Fiquem com Deus.